Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Hermes e nós estamos, pessoal, na semana 1 do seu PET volume 6. E nós vamos estudar essa semana, pessoal, para você responder a atividade da semana 1 do seu PET volume 6. Nós vamos estudar sobre plano cartesiano. Vamos entender então o que é plano cartesiano. Pessoal, o conceito aqui diz o seguinte: plano cartesiano é um plano determinado por um sistema de eixos perpendiculares que o divide em 4 regiões que nós vamos chamar de quadrantes. O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas ou eixo X. E o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas ou eixo Y. Cada ponto representado no plano cartesiano tem uma referência horizontal X e uma referência vertical Y, que juntas definem o par ordenado XY. Dizemos que x e y são as coordenadas do ponto XY. O ponto de interseção entre os dois eixos, x e y, é chamado de origem desse sistema e representado pelo ponto 0 e 0. Acompanha comigo aqui na próxima tela, então, o plano cartesiano. Nós temos aqui, dois eixos. Esse eixo na vertical e esse eixo na horizontal. O cruzamento desses dois eixos, formando um ângulo de 90 aqui, formando um ângulo de 90, nós vamos chamar de plano cartesiano. Esse ponto aqui de encontro é um ponto de origem, nós vamos chamar 0, 0, ou seja, 0 para x e 0 para y. Então, esse ponto de encontro é 0, 0. As medidas da reta x são todas compassadas de formas iguais e de y também. Ok? Uma outra coisa interessante aqui, pessoal, é saber o seguinte: esse eixo, aqui na horizontal, o eixo X, nós vamos chamar de eixo das abscissas. E esse eixo aqui na vertical, que é o eixo Y, nós vamos chamar de eixo das ordenadas. Se a gente pegar aqui um ponto e colocar nesse plano cartesiano, por exemplo, se eu pegar aqui, o 2 e ligar, ele vai ter uma referência com o 3 do Y, tá vendo que ele está subindo em direção à reta Y e parou no 3, no rumo do 3. O 3 do Y vai sair em direção ao 2 do X, tá vendo? Saiu em direção dos 2 do X. Esse ponto de encontro aqui, nós vamos falar que é a coordenada dos pontos X e Y, ou seja, X vem primeiro 2, Y, que é a resposta de X, 3. Então, esse ponto aqui vai ser o ponto 2 e 3. É interessante saber também o seguinte: quando essas duas retas se cruzaram, formou 4 espaços, primeiro, segundo, terceiro e quarto, certo? Esses espaços aqui são chamados de quadrantes. Então, nós temos aqui o primeiro quadrante. No primeiro quadrante, pessoal, qualquer valor x positivo vai ter uma resposta y positiva. Só vai ser ponto do primeiro quadrante se o valor x é positivo e o valor y também é positivo. Tá vendo? 1 positivo, maior do que 0, está ligado no 1, que é positivo, maior do que 0 no y. 1 aqui maior do que 0, está ligado no 2 do y. Se a gente quisesse um ponto assim, o 2 é maior. Então, ou seja, qualquer ponto que tiver aqui nesse espaço, nós vamos ter um x positivo e um y positivo. Aqui no segundo quadrante, pessoal, nós vamos ter que o valor de x é negativo e o valor de y positivo. Tá vendo? Se a gente fazer um ponto aqui, menos 2 e 2, menos 2 subiu em direção ao 2, 2 saiu em direção a menos 2. Então, tá vendo que todo valor de x é negativo e que está ligando com o valor de y positivo? Então, no segundo quadrante, nós vamos ter um ponto formado por valor de x negativo e valor de y positivo. Se eu falar assim, o ponto menos 2 e 3, ele está em que quadrante? Menos 2 e 3 está no segundo quadrante, porque o x é negativo e o y positivo. E se eu falar assim, o ponto 2 e 3 está em que quadrante? Está no primeiro, porque 2 é positivo e 3 é positivo. Nesse quadrante aqui, nós vamos chamar ele de terceiro quadrante. No terceiro quadrante, os pontos que vai estar ali, x é negativo e y também é negativo. Tá vendo? Se a gente querer o ponto menos 2 e menos 3, menos 2, que liga o menos 3. Para estar aqui dentro do terceiro quadrante, o x tem que ser negativo e o y também. E para estar no quarto quadrante, pessoal, nós vamos ter o seguinte: o x é positivo e o y é negativo. Ok?
x positivo, 2, ligado com menos 3, por exemplo. Aí estaria fazendo um ponto no quarto quadrante, ok? Vamos agora aprender a localizar um ponto no sistema. Nós temos aqui, ó, um ponto A e um ponto B. Nós temos aqui algumas marcações e temos aqui também algumas marcações. Então vamos fazer o seguinte, vamos cruzar aqui onde está o 0, ó, 0. Vamos cruzar isso daqui para a gente formar o sistema cartesiano. Então vamos lá, colocamos aqui, formamos ali então o sistema cartesiano. Tudo que está para frente aqui são valores de x positivo, tá vendo? Ó, 0, 20, 40, 60. E para trás negativo, menos 20, menos 40, menos 60, menos 80 e assim sucessivamente. Ok? Tudo que está para cima aqui do y, tá vendo? Ó, y, 20, 40, 60 e 80. Tudo que está para baixo, menos 20, menos 40, menos 60. Esse ponto A, se a gente observar, a gente tem 1, 2, 3, 4 espaços. Como cada espaço vale 20, nós temos 80, só que 80 é negativo, porque está antes do ponto origem. Então vai ficar menos 80 e está ligando com o valor y, qual é? Ó, o y aqui, parou aqui, 1, 2, 2 espaços, 2 vezes 20, 40. Como está acima do ponto origem, é positivo. Então nós temos menos 80 e 40. Vamos ver o ponto B agora. Para o ponto B, ó, nós temos... Ele está aqui, então 1, 2, no x ele vai ser menos 40, no y menos 20. Então nós podemos dizer que o ponto A vai ser menos 80 e 40 e o ponto B menos 40 e menos 20. Ok? Pessoal, volta lá agora para a sua atividade. Com base na explicação aí que você viu neste vídeo, você vai conseguir resolver a atividade da semana 1 do seu PET volume 6. Mas antes de sair do vídeo aí, deixa aí um like e também se inscreva no canal se ainda não for inscrito, certo? Faça também um comentário que é para ajudar na divulgação. Eu conto com a sua parceria. Até a próxima videoaula. Fique com Deus. Tchau.